Bom dia, alunos do terceiro ano. Vamos, pessoal, tentar finalizar, tá? O livro 1 agora. Vou compartilhar com vocês aqui o, o assunto de hoje, que é Cruzadas, Reconquista e Renascimento Urbano. Então, o que foi o movimento das Cruzadas? As Cruzadas foi a tentativa dos cristãos europeus de recuperarem o domínio sobre a Terra Santa. Ali por volta do ano 1080 e pouco, ali, da nossa era, os turcos, islamizados, tomaram o controle daquela região ali, chamados turcos seljucidas. Então, houve uma campanha, né, na Europa, movimentada pelo Papa Urbano II, para reunir uma força militar para reconquistar a cidade sagrada de Jerusalém. E, como você sabe, é a cidade sagrada dos judeus, muçulmanos e dos cristãos, onde Jesus foi martirizado, enfim, crucificado. Então, isso aí tinha a finalidade não só religiosa, pessoal. Naquela época, na Idade Média, havia aquela questão daqueles conflitos entre os senhores feudais, aquelas guerras intermináveis. E a igreja viu nisso uma forma de resolver esse problema. Por que havia essas guerras? Um dos grandes motivos era porque você sabe que no sistema feudal só o primogênito herdava o feudo. Então, os segundogênitos ficavam, né, à mercê da boa vontade dos primogênitos. Então, isso também dava oportunidade que os segundogênitos, né, desses nobres pudessem ir formar feudos, né, lá no Oriente, né, adquirir terras, enfim. E isso aí iria aliviar a tensão social também, e também um grande êxodo, porque lá foi ordenado, podem ir lá e matar, saquear tudo o que quiserem. Então, uma grande quantidade de pessoas, digamos assim, más até, não pelo fé, mas por ganância, enfim, sociopatas, psicopatas, enfim, bandidos, assassinos, estupradores, todos viram nessa oportunidade de ir no lugar e puderem fazer o que quisessem, em nome da fé e da religião. Então, até mulheres grávidas eram mortas, assassinadas, chacinadas. Pessoas eram atrocidades inconcebíveis. Isso resolveu um grande problema, né, do alívio na tensão na Europa, diminuindo os conflitos lá. Era um objetivo de conquistar terras, né? Expandir a fé cristã também. Então, aqui, a gente vai... Aqui já deu um pulo aqui, desculpa o material, deu um pulo aqui. Estava lá no capítulo das Cruzadas, ele pulou aqui para o capítulo seguinte. Só retornar aqui. Exercício, vamos lá onde a gente está. Pessoal, as cruzadas, né? Elas tinham esse objetivo aí, foram organizadas várias, foram 8 cruzadas em todo. As últimas 4 não tinham nenhuma finalidade religiosa de libertação da Terra Santa, mas sim simplesmente adquirir terras e territórios e saquear o Império Bizantino. As últimas cruzadas já foram cristãos contra cristãos, então já desvirtuou, né, aquele propósito. As cruzadas, né, tiveram como uma consequência imediata, né, o reatamento das relações comerciais entre o Ocidente e o Oriente, que estavam ali rompidas praticamente desde a queda do Império Romano do Ocidente, né? 476. Então, isso aí também levou a uma maior incrementação do comércio, principalmente com as especiarias e produtos que vinham do Oriente. A navegação pelo Mediterrâneo começou a ser feita novamente em larga escala rumo à Europa Ocidental, principalmente ali fortalecendo a burguesia das cidades italianas. Surgiram as grandes feiras medievais, as feiras que tinham duas características. As feiras do Sul vendiam produtos de luxo, as especiarias do Oriente, tecidos, enfim, joias, essas coisas todas. E as feiras do Norte, né, na região da Alemanha, na Germânia, elas eram de produtos mais básicos, né? Couro, sebo de carneiro, sal, tudo que fosse ferramentas, né? Tudo que fosse assim, mais de utilidade prática. A reconquista da Península Ibérica pode se chamar também de uma cruzada. Tá? A Península Ibérica, como todos sabem, foi conquistada, né,
pelos árabes, ali pelos mouros, chamados mouros, né, do norte da África, africanos islamizados, no ano 711. Então, houve ali, a partir desse momento, uma guerra de reconquista. Então, a gente pode ver aqui no mapa, né, que aqui no século XII eles ainda dominavam quase a metade da Península Ibérica, e aqui no final do século XIII já dominavam um espaçozinho de mais ou menos 5%. Né? Ali no reino de Granada, que foram os reis católicos, né, Fernando e Isabel, né, Castelo Aragão, que retomaram, consolidando o Estado espanhol. Renascimento urbano e comercial, né? Como houve um incremento do comércio, a classe burguesa, né, que eram os burgueses que viviam nos burgos, né, na periferia da cidade, a gente já viu isso também, né, lá na história, né, medieval. Então, eles começaram a ganhar força, os comerciantes, né, com essas grandes feiras, começaram a acumular capital. Então, as cidades se tornaram cidades fortificadas, né, cidades para proteger suas riquezas. Né? Haviam esses burgos, essas cidades imensas, muitos conseguiam as cartas de franquia, conseguiam comprar, né, ou através da força, a sua independência em relação a um sucerano, né, a um duque, enfim, né, e conseguiam se tornar ali cidades-estado, né, autônomas, né, os burgos, né, como eram chamados, né, que eram governados não por uma pessoa, por um rico burguês escolhido ali, né, um prefeito, né, o burgomestre, como era chamado também. E daí vem o nome burgueses ou burguesia, que se relaciona às pessoas ricas, mas no início o burguês não era necessariamente rico, o burguês era um artesão, um comerciante, um agiota, né, que vivia ali, né, ali no chamado burgo, que era a periferia de grandes monastérios ou então de vilas, sob o comando, né, eles iam pedir a proteção ali do grande senhor feudal, poderoso, que pudesse lhes dar guarida, e também ficava com a parte dos lucros. Aí surgindo, né, aí também vem a ascensão do capitalismo, etc. Tudo relacionado ao capitalismo. Então, nós temos aqui as principais feiras, né, da região de Champagne, Flandres, né, Veneza, que as principais feiras, né, que haviam desses. Né? Nessa cidade se formaram as chamadas corporações de ofício, as guildas, né, que eram essas associações, né, de sapateiros, ferreiros, enfim, cada profissão, né, tinha formar uma corporação de ofício, né, e uma chamada guilda também, como chamada, né? E as ranças teutônicas, né, elas eram um conglomerado de cidades, né, de burgos, né, que se associavam ali, formavam uma espécie firmavam tratados comerciais, né, as ranças teutônicas. Então eles se protegiam, né? Forneciam proteção para os comerciantes nas estradas, não serem assaltados, estabeleciam regras comerciais, né? Essas lá já na Europa, né, do Norte, já na região da Escandinávia, já na Germânia, onde haviam as chamadas ranças teutônicas, né, que são comparáveis, né, que eram essas associações de comerciantes. Então, corporações de ofícios eram de profissionais, né, chamadas também de guildas. Né? As guildas também já abarcavam ali os comerciantes. Né? Então, nós temos essas instituições que surgiram nesse período aqui. Nós temos aqui as consequências principais das cruzadas, né, que foi a unificação dos mercados. As cruzadas, elas levaram, como eu falei, né, esse contato, esse restabelecimento do contato entre Oriente e Ocidente. Entre o Império Romano do Oriente, né, o Império Bizantino, com, né, as regiões que eram antes antigas províncias do Império Romano, Ocidente. Então, isso tudo foi muito útil. Né? Isso também não foi só mercadorias, mas também conhecimento europeu, que tinha sido esquecido, né? Estava preservado no Oriente, né? E aí voltou, né? Esses sábios, né, trouxeram, principalmente depois da queda do Império Bizantino, né? E que deu origem ao Renascimento, né? Esse fluxo, né, de cérebros, de inteligências e de manuscritos que inundaram a Europa, através ali da Itália, da Península Itálica. Nós vemos a Guerra dos 100 Anos, que foi a guerra, né, que começou em 1337, terminou em
1553, portanto 116 anos, a guerra entre França e Inglaterra. Então, o rei Carlos IV morreu, não deixou herdeiro, e daí o Eduardo III da Inglaterra era neto dele, né? E reivindicou o trono da Inglaterra. E a região lá de Flandres, né, que era francesa, mas tinham vínculos comerciais muito estreitos, né, com a Inglaterra, devido ao comércio de lã, né, na época, apoiou os ingleses. Então, ali praticamente 30% da França estava sob o domínio dos ingleses. E aí, os franceses não aceitaram, né, sob domínio, sob influência, mas não sob domínio direto. Aí começou a guerra, né? Os ingleses invadiram ali aquela região de Flandres, né? Essa guerra se estendeu por muito tempo, tá? Então aí, né, as cruzadas tiveram um grande papel, né? A última cruzada lá foi por volta de 1244, houveram cruzadas até dentro da Europa, né? As cruzadas ali, o Papa Inocêncio ali tentou distribuir o movimento dos cátaros, né, ou albigenses, como chamados, né, que era um grupo de cristãos que não queriam obedecer o Papa. Tinha o chamado cristianismo gnóstico, antigo, cristianismo primitivo, como é conhecido. Né? Então, em 1244, houve a destruição da cidade de Albi, na França, pelas tropas do Papa, né? Para afirmarem, né, a autoridade papal. Então, também houve cruzadas ali dentro da Europa. E as outras foram cruzadas fracassadas, tá? Para tentar conquistar o Egito, um fracasso lá. Assim mesmo foi dali do rei Luís, né? Luís XIII, do rei Luís, né? Que tentou conquistar o Egito, enfim, ele não conquistou, foi a sexta cruzada. Né? Outras cruzadas também que tentaram tomar territórios, né, na Tunísia também, né, territórios sob domínio bizantino e foram fracassadas, enfim. Então, as cruzadas tiveram um grande papel, né, no desenvolvimento da economia na Europa e da afirmação do capitalismo, né, que veio surgir, que veio se estabelecer, né, a doutrina capitalista. Ok, pessoal? Vocês respondam aqui, tá? Praticando. Acho que dá tempo ainda aqui de engatar logo aqui esse livro e a gente entrar aqui na formação dos estados, do Estado-nação. Você vai ver aqui, né? Estado Nacional. Crise do século XIV. Que crise era essa? Crise na agricultura, secas, invernos rigorosos, enfraquecimento dos solos, queda na produção agrícola, consequentemente revoltas de camponeses na Inglaterra como na França. Os camponeses se revoltavam contra os seus senhores, né, dentro ali do sistema feudal. Então, eles tinham que se reunir, os senhores feudais, e conter essas revoluções. A grande fome que aqui fala, né, devido a esses fatores climáticos e também do desgaste da terra, tudo isso levou a crises. Veio a Guerra dos 100 Anos também, que eu já expliquei para vocês os motivos, né? Não vou repetir. A Guerra dos 100 Anos ela não foi uma guerra ininterrupta de 116 anos. Teve anos seguidos de combates, depois de tréguas, depois acordos foram feitos, desfeitos e voltavam. Enfim, até que em 1403 a guerra voltou, né, com força total, lá com o rei, né, Henrique V. Aí em 1429 aparece Joana d'Arc, né? Com aquela visão que ela teve da Virgem Maria entregando uma espada e dizendo para ela guiar os exércitos, e aí ela acabou sendo queimada na fogueira. Né? Então ali nós temos a figura de Joana d'Arc, representando o espírito guerreiro, feminino, né? As mulheres guerreiras, bravas, corajosas. Joana d'Arc, um ícone, né? Um ícone. Então vamos ver aqui. A gente pode ver, então, voltando aqui para cima, eu falei aqui da Joana d'Arc, né? Muito bem, né? Falar da Joana d'Arc, realmente, né? Um personagem mítico, né? Mas existiu, né? Mas se atribui, né? Vários. Depois ela foi canonizada, né? Bem posteriormente. Ela foi queimada na fogueira pelos ingleses. Aí o rei da França não fez nada, podia ter ido lá resgatar ela, mas não deixou, porque ele tinha medo dela tomar o poder, porque os exércitos estavam seguindo mais a Joana d'Arc do que o próprio rei. E aí os ingleses
com vergonha de estarem perdendo, né? Uma mulher declararam que ela tinha parte com o diabo, com o demônio, ela era uma bruxa, e queimaram ela. Queimaram ela como uma herege, né? Na fogueira. E os franceses, e o rei da França deixou ela ser queimada, podendo intervir. Mas porque, justamente pelo que eu falei, para acabar ali com a influência dela sobre o exército. Chegou até aquele ponto, praticamente os franceses já tinham sido, os ingleses já tinham sido expulsos, e aí o rei disse, bom, não precisamos mais dela, daqui por diante eu vou guiar as tropas. E aí foi isso que aconteceu. Né? Peste negra aparece lá nesse contexto do século XIV, né? Em 4 anos matou, a peste negra, em 4 anos matou entre 10% a 15% da humanidade. Né? Certo? Então foi uma peste que veio lá da China, né, da Ásia Central, já assolava a China desde o século X, século XI, e aí chegou na Europa, né, devido ao que? As linhas comerciais, né? Você come ratos, né, com pulgas, né? A pulga que tem é o parasita lá, né, essa bactéria, né? E aí as pulgas vão nos ratos, enfim, e outros animais, né, são em ratos também, né? Que eram levados aí até ali nos camelos mesmo, né? Ali as pulguinhas ali, né? Nos corcovos dos camelos que faziam essa travessia da rota da seda, chegava até os portos no Oriente Médio, lá passava pelos ratos que infestavam os navios, né? E desembarcaram na Europa, proliferando, em 4 anos, foi um desastre. Só acabou que morreu muita gente e depois, lá para o final, descobriram que os ratos, né, eram os vetores, né, da praga. Eles nem imaginavam que era pulga, mas eles diziam, onde tem muito rato, tem, né? Tem mais a peste negra que se dissemina mais rápido, né? Onde não há ratos, não há peste, onde não há peste. Então, eles começaram lá, na Alemanha, por exemplo, né, nos burgos, os prefeitos davam dinheiro, né, para as pessoas levarem ratos, entendeu? Matarem ratos. Aí, no final do dia, fazer uma montanha de ratos, jogar banha, né, de porco em cima e tocar fogo naquela rataiada toda, aqueles cadáveres de ratos. Né? Então, eles pagavam em moedas, minha gente, de ouro e prata, entendeu? Por ratos, entendeu? Um balde de rato, um barril de rato. Até que eles erradicaram mesmo. Daí, lá estão acabando com isso, matando rato, estão até pagando, né? Comprando rato no quilo lá, entendeu? Carrada de rato, vale ouro. E aí conseguiram, né, erradicar. E também por causa de regiões que foram totalmente despovoadas. E também daí a contaminação também, né, terminou. Porque a pulga aí, as pessoas sabem que na Idade Média não funcionava. Dormia todo mundo ali amontoadinho, né? Enfim, não tinha aqueles hábitos higiênicos de tomar banho frequentemente. Então, os ratos proliferavam na barba, os cabelos e tudo, as pulgas, né? As pulgas aí picavam um cara, pulavam para o outro, aí, desgraceira danada, aquilo dali, né? Aqui tem os sintomas, né, da peste bubônica, né, porque ela forma bulbos, né, do tamanho de ovos cozidos assim nas pessoas, na virilha, coisa horrível. Em 3, 4, 5 dias as pessoas morrem, né, vomitando sangue, coisa horrorosa. Né, uma septicemia, né, que é a hemorragia, né, generalizada. Vamos ver aqui, infecção generalizada. Revoltas camponesas, né, como eu falei para vocês, né, os camponeses não estavam mais querendo cumprir aquelas obrigações feudais, estavam cansados de ser explorados. Quando aumentava a crise, o que os feudais faziam? Eles não iam diminuir o ganho deles, né? Diminuir o padrão de vida deles. Então, eles aumentavam os tributos, né, feudais. E os camponeses iam mesmo para a guerra. Né? Aí, na França, eram chamados das jaqueries, né? essas revoltas camponesas. Dizem os historiadores que era porque o líder deles era um tal de Jacques Bohème, né? Que, na verdade, era um pseudônimo, era um apelido. Né? Respondeu o nome verdadeiro dele. Né? Então, eles chamavam, né, esses revoltosos de essas rebeliões jaqueries lá na França. Na Inglaterra também houve cidades, né, inteiras tomadas por camponeses, que depois os senhores feudais reuniam forças, né, iam lá e os trucidavam, né, para voltar à ordem normal. Aí surgiu a necessidade de quê? De uma figura centralizada. Voltar à figura do rei ser forte, como era ali antes do século X, né? O tempo de Carlos Magno, aquele pessoal lá, né? De Clovis, o Bárbaro, onde os reis tinham força realmente. Então eles pensaram, nós precisamos aqui de um rei, certo, que tenha pulso firme, de um rei que todos obedeçam, para nós podermos organizar nossos esforços militares para conter essas revoltas. Segundo, a burguesia está precisando de uma moeda unificada, um território específico, para melhorar as transações comerciais.
pesos e medidas padronizados, leis que funcionem em todo o território, mas isso só é possível se tiver um governo forte e centralizado. Aí a figura do rei foi novamente enaltecida e fortalecida pela burguesia, né? Então a burguesia criou o absolutismo. E depois, lá na época, já na Revolução Industrial, né, na época da ascensão do capitalismo industrial, a mesma burguesia que criou o absolutismo derrubou, né, o absolutismo, entenderam? Com as ideias liberais, né? Porque não era mais interessante. Então, durante ali 400 anos, a burguesia apoiou o absolutismo. E depois que não era mais necessário, a própria burguesia que criou e derrubou e substituiu pelo liberalismo, que é a base do capitalismo. Então, vamos ver aqui. Características, né, do absolutismo monárquico. Centralização do poder, domínio sobre um território definido, que eu falei, população com idioma comum, quer dizer, todos com aquele, né, que falam a mesma língua, sendo governados por uma pessoa que fale a sua língua também, mas isso depois, né, os casamentos, enfim, trocas de poder, enfim, acordos, isso não era muito levado em conta, mas no princípio sim. Presença de um exército nacional, porque os exércitos eram o quê? Os exércitos eram, né, convocados na hora, não tinha uma padronização, como tinha sido lá no Império Romano. Vamos para a guerra, vamos, agora catam dali, junta ali. Né? Então, viu pessoas até de outras nações lutar por aquela em troca de dinheiro, agora precisaram que ele formar um exército nacional, um exército com identidade, com estandarte, com uniforme, com o patriotismo, né? E reforçava, né, ali o poder do rei. Desenvolvimento de uma burocracia, quer dizer, funcionários, né? Funcionários para dar amparo, né, ao Estado, para fazer as leis serem cumpridas. Não adianta ter leis, não tem quem as fiscalize, né, o cumprimento delas. E também não adianta cobrar imposto se não tiver com alguém que contabilize a arrecadação. Transição para uma sociedade fundada em relações essencialmente mercantilistas. Aí vem o mercantilismo. Né? Então, vamos ver aqui as características do mercantilismo que levaram ao desenvolvimento do capitalismo mercantil. Desenvolvimento progressivo do individualismo nas relações econômicas e sociais. Então, aquela história, né? O empreendedorismo. Né? Eu sou o cara, tá? Vou ficar rico sozinho. Né? Então, cada um já nesse momento, a pessoa podia ser rica, independente de nascer na nobreza. Né? Então, havia agora aqui uma mobilidade social. Você podia acumular capital e você podia, né, ascender socialmente. Você podia até, em certos casos, até comprar títulos de nobreza. Você, né? Que nem a ascensão da plebe, que nem lá, né, que se tornaram os nobilitas, né, os plebeus mais ricos lá na Roma republicana. Você lembra, né? Se tornaram os nobilitas. Então, aqui havia o quê? O burguês se tornava o quê? Rico, né? E empreendendo, investindo nele mesmo com as suas ideias e se tornando rico, independente de sua condição social em que ele nascia. Isso se chama mobilidade social. Dissociação entre produtor e seus meios de produção. Né? E o emprego da mão de obra assalariada. Então, agora havia aquele que contratava. Nas corporações ofícios, né? O mestre da corporação, ele tinha um lugar, um espaço físico e contratava os artesãos, dispunha para eles a matéria-prima. Ele não precisava ser um sapateiro. Ele podia, bastava ter capital e ser um grande negociante. Então, ele mandava fazer tantos pares de sapato, né? E aí vendia, pagava aquele pessoal ali, né? E aí pronto, né? Trabalho assalariado, em vez daquela servidão, né? Em troca ali daquelas convenções, né, feudais, né? Havia o que? Agora o trabalho assalariado, o cara trabalha por dia, por hora. Né? Aparelhamento administrativo e financeiro do Estado e a adoção de políticas mercantilistas. Né? Aí vem as políticas, né? O metalismo, o comercialismo, né? O que tinha mais também? O metalismo, o cobertismo, né? Todas aquelas coisas, aquelas classificações, né, do mercantilismo. Ele tinha várias facetas, em cada lugar, cada reino era aplicado de uma forma diferente. Né? Maior mobilidade social, eu já falei, né, e tal. Novas classes sociais ligadas ao comércio, artesanato e agricultura. Desarticulação das tradições que estruturavam o antigo mundo do trabalho, com o desaparecimento progressivo de grêmios e corporações de ofício. Então, com isso também, com a ascensão do capitalismo, né,
a ascensão aqui desse capitalismo também, né? Aquelas agremiações que surgiram na Idade Média, as corporações de ofício também começaram a se enfraquecer, né? Tipo assim, cada um por si. Né? Aqueles laços, né? Aqueles vínculos, né? De fidelidade que haviam, né? Que são até as bases, né? Da fundação da maçonaria, né? Que eram os maçons, que eram os pedreiros, né? Aquilo começou a se enfraquecer, aqueles laços ali, né? De fidelidade. O cara sabia um ofício, né? Ele tinha, às vezes era punido, né? Até com a morte, né? Por revelar segredos do ofício, né? Para outros, né? Então aquilo ali começou a deixar de existir ali pelo volta do século XVI, mais ou menos, né? Por aí, né? Começou a deixar de existir, porque era tipo a política de cada um por si, né? Eu não vou ficar aqui submisso a essas regras dessa corporação, né? Submisso a um mestre, né? Se eu posso ter meu próprio negócio. Então a questão aí vem do individualismo. É uma questão. A gente fala em empreendedorismo hoje em dia, mas é uma coisa mesmo, que já surgiu essas ideias lá atrás, cara. Lá 500 anos atrás já surgiu essa mentalidade, entendeu? Só que hoje em dia tem o elemento da tecnologia, né, que dá uma luz nova, assim, enfeita muita coisa. Mas já existia isso daí. As pessoas já tinham essa noção do empreendedorismo, digamos, que é o individualismo, né? Às vezes levado a extremo. Então, pessoal, aqui eu encerro essa aula, tá? Deixa eu cancelar aqui o chat. Então, nós finalizamos. Né? Aleluia, aqui nós finalizamos, né? Deixa eu voltar aqui. Voltar aqui onde é que eu estou. Cadê, minha gente? Cadê? Zoom. Cadê? Estou aqui falando. Né? Vocês estão me vendo aqui. Então, é isso aí, pessoal. Meu Deus, o que foi? O que houve aqui? Deu certo? Acho que deu. Deixa eu ver. Já apareceu essa tela aqui. Todo mundo. Não, mas tá gravando ainda. Tá gravando ainda. Eu não estoque aqui.